Eu quero falar um pouquinho dessa questão das cartas mediúnicas, porque aparece nas pesquisas, já apareceu nas minhas, e ficou toda aquela questão, né, de até onde que dá para falsificar as cartas ou não, até onde que isso é um ataque ou não, a religião, enfim. E eu até nem ia fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu caí na besteira de ler os comentários, né? Eu achei a matéria original, porque eu não consegui assistir TV ontem. Eu vou até colocar aqui na descrição o link da matéria, caso você não tenha visto, e aí depois você volta aqui. Ou se você quiser ver aqui agora de uma vez, porque aí você já vai lá para a matéria munido com algumas ideias. Eu vi os comentários, caí na besteira de ler, e vi um festival de absurdos, né? Algumas pessoas foram bem ponderadas, mas um monte de coisa também que eu tinha que falar um pouco a respeito. Ninguém me perguntou, mas eu tinha que falar a respeito. Então nós vamos fazer esse comentário aqui partindo do princípio do que foi mostrado na matéria, tá? Eu não vou contestar as fontes mostradas na matéria, nada disso. Vamos partir do pressuposto que aquilo foi aquilo mesmo. E vou conversar a partir daquilo, à luz dos comentários, a partir dali. Tá? Para começar, essa coisa de farsa em fenômenos dessa natureza, meio mediúnicos e tal, isso existe desde sempre. Isso inclusive existe desde antes do espiritismo, tá? A alegação de contatos com os mortos e de acesso a informações especiais vindas do outro mundo, isso aí existe desde que o mundo é mundo. E tem uma série de registros, diretos ou indiretos, de recursos alternativos, criativos, vamos chamar assim, para simular fenômenos paranormais. Isso já desde o xamanismo, Lévi-Strauss, o famoso antropólogo francês, tem registros bem interessantes nesse sentido, de materializações forjadas, tem um monte de coisa, isso desde sempre teve. Inclusive, aquilo que o Fernando Ben faria, segundo a matéria do Fantástico, já existe desde sempre, desde muito antes das redes sociais. Só que antigamente o pessoal usava olheiros. Olheiro, igual tem no futebol, olheiro, né? O cara que fica lá vendo o joguinho de várzea pra ver se pega algum talento ali e tal, descobre alguém interessante. É uma estratégia muito comum em uma série de grupos religiosos, enfim, inclusive alguns grupos que eu investiguei na minha pesquisa de doutorado usaram isso. E qual é a estratégia? Eles botam algumas pessoas para ficar lá andando lá fora, sabe, junto das pessoas que estão esperando, e vão coletando informações. Houve uma conversa aqui, outra conversa ali, as pessoas vão falando, eu vim aqui por causa do meu filho, eu vim aqui porque eu tô com uma tal doença. E às vezes, inclusive, o olheiro, ele joga informações para colher também. Então ele chega se passando por uma pessoa que tá lá também esperando pra entrar, e ele fala, né, coisas do tipo, eu tô doente e tal, alguma coisa, por isso que eu vim aqui. Aí a pessoa que tá ouvindo, ela também fala, eu também vim por causa de outro tal motivo. E aí passa informação lá pro sujeito lá dentro, pro paranormal, pro médium, seja lá quem for. Então isso sempre existiu, inclusive médiums famosos, paranormais famosos. Quando eu tô falando a palavra médium aqui, eu não tô nem pensando especificamente ou apenas em médiums espíritas, não. Tô falando até no sentido da língua inglesa da palavra, né? Que aí é paranormal em geral, o famoso psychic, né? E tem até exemplos bem famosos, como por exemplo o Peter Popov. Eu vou tentar deixar aqui na descrição algum link sobre ele, que ele usava um ponto eletrônico e a esposa dele passava para ele informações sobre o pessoal que estava lá fora, desse jeito que eu estou explicando. Era coletado lá fora e passava para ele. Inclusive aquele filme muito massa, eu já indiquei uma vez, vou indicar de novo, Red Lights, Poder Paranormal, que ficou em português, Poderes Paranormais, uma coisa assim. É um filme com o Robert De Niro, com a Sigourney Weaver, um elenco bem legal. Com aquela Olsen lá, que não é da Gênesis, a outra Olsen, acho que é Elizabeth Olsen, né, que ela chama, com ela também. É bem legal, e eles mostram também isso acontecendo. É bem ilustrativo, bem pedagógico até. Eu vi alguns comentários dizendo que a Globo tá atacando aquela pessoa, né, o bem, ou então atacando a religião, né, o espiritismo, Globo lixo, sabe essas coisas? E isso é um argumento muito problemático, porque independente da Globo ser Globo lixo ou não, isso não quer dizer que aquilo que ela disse é mentira, sabe? Sabe aquela ideia de que o diabo usa as escrituras quando lhe convém? Quando você admite que o diabo usa as escrituras quando lhe convém, você está dizendo que mesmo alguém mal intencionado pode dizer uma verdade, pelo motivo que for. É por isso que esse argumento ele não serve quando você ataca a Globo por estar fazendo a matéria, Globo lixo, essas coisas. Porque ela pode estar dizendo a verdade, mesmo assim, independente de ter ou não algum eventual interesse. Esse argumento ele é tão errado que ele é errado em qualquer assunto que a gente aplicar ele. Qualquer um. Isso é conhecido como falácia ad hominem.
que é esse tipo de argumento geral que é quando você tenta desbancar o que uma pessoa está dizendo, você tenta refutar o que uma pessoa está dizendo, atacando a pessoa, em vez de atacar o argumento. E é um argumento falho, é uma falácia, porque mesmo que a pessoa tenha motivos para mentir, alguma coisa assim, ou ela vá se aproveitar do que ela está dizendo, isso não significa necessariamente que o que ela está dizendo é mentira. Então, se você está preocupado em saber se a pessoa está mentindo ou não, atacar as credenciais da pessoa não prova o seu ponto, de que a pessoa está mentindo. Então, é um tipo de argumento que a gente deve evitar. Eu até já falei em outras ocasiões que, para mim, falácias lógicas tinham que ser ensinadas na escola. Lá no primeiro grau, sabe? No final do primeiro grau ali, quando a criança já tem uma maturidadezinha para começar a entender conceitos abstratos e tal, a gente já tinha que começar a ensinar falácias lógicas. Uma outra coisa que eu vi nos comentários e que vale a pena falar é um fenômeno que eu já até descrevi aqui no canal, que é a famosa dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando uma crença sua bate de frente com algum dado da realidade e nesse conflito, em vez de você mudar suas crenças por conta da informação nova, você dá um jeito de atacar a informação nova para suas crenças continuarem mais intactas possível, elas continuarem intactas, né, o máximo possível. E esse é um processo humano básico, todo mundo faz isso. Quanto mais consciência a gente tem disso, menor a chance disso acontecer, mas é uma tendência natural porque isso caracteriza um viés cognitivo que a gente tem, um negócio que já vem, sabe, no cérebro já. Porque as nossas crenças, elas têm um papel muito profundo pra gente, né? Atacar nossas crenças é atacar a gente mesmo. Então a gente acaba que inconscientemente defende as nossas crenças e aí até faz umas gambiarras nesse sentido, né? De atacar quem está dando a informação, relativizar, falar, não é bem assim, ou então jogar para o campo da fé, não, isso é um mistério, não pode ser explicado, sabe? Então o que você puder fazer de gambiarra para manter a sua crença intacta, você vai fazer. E isso é muito perigoso porque você percebe o risco quando eu falo assim de forma teórica e abstrata, né? O risco é você continuar acreditando em uma coisa que é mentira. Não estou nem falando especificamente desse caso, desse médium Autêntico Fantástico, eu estou falando agora no sentido mais amplo. Isso vai valer para várias áreas da vida. Tem pessoas que são traídas pelo parceiro ou pelo parceiro numa relação amorosa e através da dissonância cognitiva dão um jeito de relativizar para manter o casamento, sabe? Política, né? Você vota no político X e quando o político X faz 1 milhão de besteiras, você continua achando malabarismos intelectuais para dar um jeito de justificar, né? O fato da coisa não tá dando certo. Então isso é humano. Só que isso não é desculpa para a gente manter isso. O fato de você passar a partir de agora a ter consciência de que o fenômeno da dissonância cognitiva existe, isso te dá instrumentos para repensar, para saber que a sua mente ela é corrupta mesmo, que ela tem a tendência a se enganar e a se agarrar ao erro, a fazer gambiarras intelectuais. Então fique esperto nesse ponto também. Então é bom destacar que essas críticas elas não são especificamente destinadas ao espiritismo, mas também não está excluindo essa religião específica. Isso acontece com seres humanos em geral e artes divinatórias e afins como mediunidade ou leitura de mão, bola de cristal, qualquer coisa, pessoas que jogam cartas. Esse tipo de fraude a gente já viu acontecer e está registrado nas pesquisas em todos os tipos de processos divinatórios que você puder pensar. Não quer dizer que todo mundo faz isso, mas também não quer dizer que qualquer área de processo desse tipo está livre dessa coisa das fraudes. E aí o pessoal usa olheiro, mas hoje tem as redes sociais para fazer esse papel. É extremamente fácil e eu mesmo já fiz, só que aí com uma demonstração de psicologia, numa palestra eu estava falando disso, aí eu sorteei alguém da plateia e eu falei coisas extremamente pessoais dele. E eu coletei 100% das informações nas redes sociais da pessoa. Então esse tipo de coisa é extremamente comum. Então a solução, vamos dizer assim, que a gente tem que ter é saber dessas coisas, saber que a gente tem esses vieses, manter o senso crítico alerta e ficar ligado no cientista de chinelo, porque a gente sempre vai falar dessas coisas, tá? Então siga aqui o canal, deixa o like para dar aquela força e a partir de agora eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência, tá? Prometo. E depois também vai ter mais novidades aí, o cientista de chinelo vai estrear em outros tipos de plataforma, tá? Um abraço, até lá!